Agora sim com o microfone. Olá, olá, muito bom dia, gente. Estamos aqui ao vivo, então, iniciando mais uma edição do People Design Talks. Quero dar muitas boas-vindas a quem está nos ouvindo, nos vendo ao vivo, então. Lembrando, gente, que esse episódio ele é gravado, mas que essa presença ao vivo ela é super bacana, super valiosa, porque a gente consegue trocar, né, um pouco de experiências. Então, fiquem à vontade para mandar mensagens aqui no chat, poder comentar alguma coisa. Isso traz, né, um dinamismo muito mais bacana para esse momento. Também lembrar que ao longo do episódio a gente vai compartilhando algumas referências e que no final, depois de fechado o episódio, a gente envia para todos que se inscreveram os conteúdos aqui que a gente vai estar citando. Bom, então, quero dar as boas-vindas ao Pedro Ortiz, né, nosso convidado de hoje. O Pedro, que é Head de Tecnologia e Produtos na TAG, o maior clube de assinaturas de livros do Brasil, né, um grande orgulho aí. O Pedro tem mais de 10 anos de experiência, construiu a trajetória dele muito articulada aí com inovação, tecnologia e transformação de empresas, combinou aí passagens em consultorias de estratégia e marketing, sempre atuando de forma muito prática com dados, inteligência artificial e métodos ágeis de forma geral. Então, junto com o Aron, nosso sócio na Nômade, estamos com super entusiasmados aqui dessa conversa, né, Aron? Muito. Bom dia pessoal. Pedro, bem-vindo. Para gente que dá para dizer que a gente acompanhou a trajetória da TAG, eu lembro vários anos atrás,
a gente interagindo com a tag e já vendo o quanto que a operação naquela época já era uma operação vitoriosa e acompanhar ao longo desses anos todos o como que se consolidou uma operação de uma forma brilhante. É um prazer a gente poder explorar um pouco mais e desvendar um pouco mais aspectos que envolvem a cultura da tag nesse episódio aqui do People Design Talks. Bem-vindo, Pedro. Pessoal, obrigado pela apresentação aí. Para mim é uma honra estar aqui, sinceramente. Eu também acompanho a Nomad, eu gosto muito dos assuntos que vocês levantam. A gente gosta muito de falar de cultura na tag. Então, para mim é uma honra estar aqui batendo um papo, contando um pouquinho dessa história, trazendo bastidores do que a gente vem vivendo aí nos últimos anos. E, pois é, se vão 12 anos de tag esse ano, já vamos para essa marca. Então, já passamos a fase de startup, assim, há um tempinho. Sim. Cara, justamente para a gente ir entrando um pouco nos assuntos, vocês falaram da palavra de cultura, né? Que, de fato, é talvez o grande conceito dessa conversa. Mas para a gente poder olhar de outros ângulos, a intenção aqui, pessoal que nos escuta, é a gente estar falando sobre alguns aspectos que não aparecem de maneira formal nos documentos, nos contratos, mas que a gente consegue perceber em alguns padrões de comportamento, na forma como as decisões são tomadas, nas relações. Então a gente quer explorar hoje, aí o título é muito assertivo, né, o invisível que move as organizações e o que a liderança pode aprender, e aí vai ser muito bacana ouvir as experiências do Pedro e um pouco da gente aqui na Nomad, mas o que a liderança pode aprender para estar atento, perceber e agir em cima disso que é muitas vezes invisível, né? Então, para a gente abrir esse papo já direcionado na temática, eu queria iniciar, Pedro, te perguntando, quando você ouve esse conceito, essa palavra, né, do que é invisível, né, e move as organizações, o que significa na tua experiência prática isso, para a gente tentar dar um pouco mais de materialidade? Legal. Não tem como fugir de que invisível realmente é a cultura, mas aí talvez separar ela tem duas grandes influências que a gente entende também aqui na Tech, cultura, como a cultura é criada. Uma primeira delas é que a cultura também é comportamentos esperados, questões que a empresa gostaria de transformar como comportamentos coesos entre todo mundo que está lá. E aí vão ser reverberados em valores, vão ser reverberados em políticas, tudo aquilo que a gente acaba, entre algumas aspas, burocratizando e cotando como uma cultura esperada, como esse comportamento que a gente quer estimular, reconhecer, vai para avaliação de desempenho, vai para PDI, e que a gente consegue criar uma unidade de diálogo entre o que a empresa espera e o que a pessoa precisaria nos entregar. Mas aí o que é mais invisível disso, porque isso é visível via valores e via todas essas trocas, como as pessoas reagem a isso e como elas influenciam a cultura e o que a empresa está trazendo como um comportamento esperado a partir dos comportamentos delas naturais como pessoas que estão se relacionando, estão criando processos informais, invisíveis aos olhos de algumas lideranças, porque isso vai acontecendo no dia a dia quando a empresa está fazendo a coisa acontecer. Então, é aí que mora esse invisível que a gente precisa, como liderança, tentar criar uma sensibilidade para captar. Então, as nuances de comportamento das relações entre áreas, das relações entre pessoas da mesma área, esse olhar atento, esse olhar com uma certa empatia para perceber quais são as culturas que emergem das pessoas e não só a cultura que é esperada comportamentalmente. E aí a gente tem um momento de intersecção, que eu acho que é onde a liderança tem que ter autonomia e a habilidade de trabalhar, que é aceitar um pouco dessa cultura que é uma microcultura, que vai vir daquele time, daquela galera que se relaciona para determinado projeto, uma squad específica, junto ao que a empresa propõe. Então, é um pouco com um crachá, um pouquinho sem um crachá, mas entendendo as relações, daí essa intersecção que mora onde a gente consegue, talvez, catapultar valor para a pessoa, para a empresa, respeitando a cultura, o que é esperado, respeitando a cultura que é construída.
E aí, no final, a gente tem uma grande cultura de coisas que são tangíveis e coisas que não são tão tangíveis, mas que são pautadas num modelo de comportamento que acaba se construindo a partir dessas somas. Sim. Eu e o Aron, a gente conversa bastante sobre isso na Nômade, justamente diferenciar o que é aquela cultura desejada, que seria essa anunciada, que até trouxe a palavra burocratizada, no sentido que ela é formalizada de alguma forma, né, em alguns materiais, ela vira frases de efeito, ela vira valores, ela vira orientação de processos, mas existe de fato aquilo que é praticado. E saber lidar com flexibilidade para não burocratizar e não entendendo que essa cultura ela vai existir, a cultura que é manifestada, né? Só que podendo escutar ela nos detalhes e aos poucos e influenciando ela. Mas diz aí, Aron. Pois é, eu acho que o Pedro ele trouxe alguns elementos aqui para a gente pensar e quando aborda esse aspecto que envolve subculturas que emergem das áreas e que sim podem ser observadas de uma forma mais talvez demarcada em função da liderança, o quanto que aqui tem uma oportunidade, né, de capturar, né, uma certa plasticidade, né, de como é que a cultura se manifesta na prática, né, no dia a dia dentro da organização, e o quanto que isso deve ser capturado, né, de maneira mais consciente, para que justamente se consiga observar qual é o tamanho desse gap, né, em relação àquilo que a organização aponta, né, como algo que é oportuno, que deva ser sustentado ao longo do tempo, que deva ser praticado, e o quanto que isso na prática acontece e com nuances, né, que a gente pode observar, dependendo da área, nuances maiores ou menores, mas que é a vida real acontecendo dentro do dia a dia da organização. E claro que aqui tem um ponto que eu até ontem eu até escrevi sobre isso e me fez pensar. Tem muitos aspectos que ajudam a moldar a cultura de uma organização, né? Sem dúvida, quando a gente observa tudo que envolve formalizações da cultura, e aí aqui independente do artefato que seja, né, manuais, guias, a forma como isso, de certa forma, é disseminado formalmente dentro da organização, e tantos outros aspectos que também ajudam a moldar uma cultura dentro da organização. E aí, só para ilustrar esse ponto que eu estou comentando, ontem eu pude participar de um lançamento de um estudo em relação à remuneração executiva, e me fez pensar um ângulo de formação de cultura que envolve o quanto que a sofisticação remuneratória que é oferecida para os executivos, e aqui principalmente para a camada de liderança, que a gente pode assumir aqui entre a gente que é talvez um dos principais, se não o principal vetor, né, de sustentação da cultura dentro de uma organização, é a liderança, né, que acaba trazendo isso. Mas essa questão dos incentivos de longo prazo que são ofertados para a camada de liderança como um dispositivo de reforçar comportamentos desejados que vão fortalecer a cultura de uma organização. E me chamou a atenção o estudo que foi comentado pela Evermont, que mais de 70% das organizações que participaram desse estudo não oferecem incentivos de longo prazo para a camada de liderança e privilegiam uma remuneração
baseada em bônus de curtíssimo prazo, né, no fechamento anual, e o quanto que isso existe aqui uma oportunidade, né, uma lacuna para ser capturada dentro das organizações, para trazer essa conversa de remuneração como mais um elemento invisível que ajuda a modelar, de certa forma, e a reforçar os comportamentos desejados que precisam ser observados na sustentação da cultura da organização. Então, eu vejo que esse aspecto que envolve todos esses aspectos invisíveis, mas que precisam se tornar visíveis, né, conscientes, é um super desafio, né, dentro de um acompanhamento que é vivo, né, que se dá de uma forma muito dinâmica dentro do dia a dia das organizações. O tamanho desse desafio de não deixar com que todas essas influências invisíveis fiquem justamente nesse campo do invisível, mas que se tornem conscientes e que, de certa forma, exista uma gestão sobre isso, né, para que justamente a gente consiga trabalhar numa sustentação cultural ao longo dos anos dentro da organização. Então, eu vejo que, e aí só mais um ponto dentro desse aspecto, e agora, né, ainda dá para se dizer que ainda a gente está vivendo essa influência do que o SXSW trouxe para a gente. A própria MWeb, quando ela nos oferece a morte, né, dos reports do futuro do trabalho, e ela traz toda uma visão que o report ele não é mais o grande dispositivo, porque existe aqui um desafio de monitorar isso de uma maneira mais real-time, de como é que a gente observa as transformações do mundo do trabalho de uma maneira mais viva, de uma maneira mais presente, o quanto que aqui não tem uma conversa, né, que aí entra diretamente um pouco na vivência que o Pedro tem, o quanto que a maneira como a tecnologia pode estar sendo utilizada, né, para capturar tudo que diz respeito a esses elementos invisíveis, para trazer isso de uma forma mais clara para a conversa, de maneira que a gente consiga acompanhar essas transformações e apoiar, né, algum tipo de mudança de rumo dentro da organização e apoiar algum tipo de lapidação que pode estar sendo construída, na medida em que a gente consegue enxergar isso de uma maneira mais clara, baseada em evidências, em dados, né, que a gente consegue olhar para isso e ter algum tipo de tomada de decisão na medida em que a gente observa isso de uma forma mais clara, né? Então, acho que seria legal aí ouvir, Pedro, um pouco como é que na vivência que você teve na TEG esse tipo de tomada de consciência, como que isso você observou e consegue trazer aqui uma ilustração de um caso prático que você viveu dentro disso, para que a gente possa trazer aqui como mais um elemento na conversa. Bacana, bem legal, assim, eu acho que é importante também trazer um contexto, assim, também desde o momento que eu entrei na TEG, algumas coisinhas que a gente, não vou contar toda a minha história aqui, mas só para pontuar o que a gente vivenciou, assim, onde é que entrou a cultura e onde é que acabou entrando alguns diagnósticos e uma tomada de ação um pouco em cima dessa influência na cultura, olhando um pouco para o que está invisível, como é que a gente corrige, que ferramenta eu preciso para corrigir, seja um método, seja algo relacionado à tecnologia, como tu citou, que é um momento onde a gente até que passou por um certo amadurecimento, quase como se fosse uma pessoa, assim. Então, quando ela começou, ela era um adolescente cheio de energia, aquela coisa de startup, trabalha duro, mas também faz festa para comemorar, e tinha toda uma vibração que era muito composta pela galera jovem que fazia a TEG. E aí, na medida que a TEG foi ganhando tempo de estrada, as pessoas que estavam lá também foram criando tempo de estrada, porque a gente tem uma rotatividade baixa na nossa estrutura. Tem muita gente, hoje, por exemplo, tem 2 pessoas no meu time, todas as pessoas do meu time
tem mais de 4 anos de empresa, 5, 6. Hoje tem esse mesmo, uma pessoa fazendo 7 anos de empresa. Então, nós estamos falando de uma empresa de 12, tem uma turma aí que está construindo essa história junto há muito tempo. E as pessoas também vão mudando. Então, a cultura ela foi amadurecendo na medida que a gente viu que as relações precisavam amadurecer, porque a gente estava encarando desafios diferentes de negócio. Não era mais aquela coisa de que qualquer processo o Google Sheets salva, o Excel resolve, qualquer dado é trabalhado num Excel. A gente precisou começar a trazer robustez, essa robustez faz tu criar hierarquia, essa hierarquia faz tu precisar desenvolver liderança, mentalidade, cultura esperada, e aí a cultura antes era um reflexo também daquela energia pulsante, hoje a gente segue com essa energia pulsante de forma mais canalizada, com um outro tom, com uma tomada de decisão mais pensada, pensando em sustentabilidade, pensando em crescer a longo prazo, em remunerar muito bem quem constrói essa história com a gente. Então, tem uma visão de longevidade, assim como a gente que vai ganhando idade começa a entender que não é ir para academia só para estar bonito no verão, mas que a gente quer estar com 70 anos carregando os netos no colo. Então, a gente passou um pouco dessa transformação e, ao perceber isso e ao viver o que a gente viveu nos últimos anos, começou a ficar mais latente o que precisava ser mudado de comportamentos que já não combinavam com esta necessidade de adaptação. E aí tem uma outra variável agravante na nossa história, que foi uma fusão que a gente fez em 2023, onde a gente teve uma livraria digital que entrou para o guarda-chuva da TEG, as operações significaram, as pessoas vieram de outro lugar, com outra cultura, somaram as nossas, e nesse choque cultural que é inevitável, também se constrói um novo amadurecimento, também se colhe o que vem de positivo de cada lado, se reconstrói coisas novas, novos comportamentos vão surgindo. Daí, neste processo, a gente consegue identificar mais facilmente o que a gente quer estimular, o que a gente precisa barrar, como é que não faz uma ruptura, uma transformação para que quem está aqui também perceba essa transformação, tenha o engajamento, compre contigo esta mudança. E aí a gente tem um mantra muito forte na TEG, que é a capacidade de ter conversas difíceis. A gente estimula conversa difícil. Então, para além da tecnologia, para identificar as coisas, vem o olho no olho. Vem o cara sentar na frente, me tratar como uma pessoa que ele respeita, que ele entende que tem maturidade para entender o que ele vai trazer, e eu da mesma forma. E essas conversas difíceis transformar em resultado, seja da relação que eu vou ter com uma pessoa, seja em construir um processo, em formalizar determinada coisa, em aceitar, questionar e construir junto o que a gente começou a trazer como cultura. E isso foi um processo de 2 anos de processo mais informal de construção, para no ano passado a gente construir um projeto de cultura que revisitou valores, que formalizou tudo que a gente estava debatendo, vivendo e reconstruindo, claro, vindo muito da camada de lideranças, mas também ouvindo muito da galera que estava vivenciando o dia a dia, que estava lá com a pauta, às vezes, pegando fogo, que precisava questionar coisas, e a cultura também é uma maneira da gente direcionar a estratégia. Então, a gente lá pedindo determinados OKRs, determinadas metas, tendo uma cultura de tal forma, vai influenciar a maneira como a gente encara isso. Então, a gente fez essa panela da bruxa, assim, botou tudo junto, tangibilizou cultura no ano passado com esse amadurecimento, e aí também começam a despertar outras coisas que a gente pode fazer. Então, a gente colocou como premissa discutir IA. E não é o IA do tipo, sai aí automatizando coisas e vamos botar um monte de fluxo automatizado. Não é. Cara, primeiro ponto, ninguém aqui vai perder o emprego para IA. A gente acolheu muito o mantra de tu pode perder o emprego para alguém que sabe usar IA, mas para IA aqui não vai perder o emprego, pelo menos no primeiro momento a gente não tinha, não existe esse interesse. O que existe a gente quer que as nossas galeras sejam muito boas no que fazem, e a gente entende que para ser muito bom no que faz, tu precisa entender o que a IA vai mudar no teu trabalho. Então, a gente passou por todo um projeto de aculturamento de como usar a IA no dia a dia. Neste processo, a gente identificou que conversas difíceis, que eu puxei antes, é difícil, são difíceis. E aí, como é que a gente traduziu isso? A gente fez um workshop, criou uma jam lá, um perfil treinado dentro do Gemini, que ele conhecia toda a política de cultura da empresa. A gente subiu o deck cultural novo, subiu
materiais sobre comunicação não violenta, subiu exemplos de feedback, a gente uniu de informação, e essa Jam passou a ser um braço direito de construção de conversas difíceis para toda a empresa. Então, eu aqui, que trabalho como analista na área X, quero ter uma conversa difícil com o meu chefe, estou com medo de como é que eu vou levar isso, eu consigo construir de um jeito que eu empacoto, que eu tenho no meu diálogo, que eu coloco na cabeça para pensar junto com algo que está estruturando a partir dos documentos de cultura, os artefatos que a gente construiu como esperado, para que ela construa o diálogo a partir daquilo ali. E aí, claro, sempre vai ter o DNA dela, porque tem X% do trabalho da IA ali lendo documentos e ajudando a tangibilizar, mas o insumo principal, que é o que eu preciso falar, como eu estou me sentindo agora, vem do humano. E aí isso começou a também ajudar nessa transformação. Não só no feedback, daí isso também começou a criar mecanismos para as pessoas realmente ver a IA transformando o trabalho delas, ganhando mais tempo, que é a principal moeda que a gente brinca aqui, que a IA vai nos dar é tempo, para o humano gerar valor no que a IA não vai gerar. E aí, ao ganhar tempo, as pessoas começaram a buscar projetos mais complexos para se envolver, resolver coisas operacionais, para que tenham um tempo de entender, cara, mas eu quero ir para lá na minha carreira, posso fazer uma mentoria aqui numa área X que hoje eu não domino? E aí começou um movimento natural de a gente, a partir de um deck cultural claro, a partir de comunicar muito bem OKRs, de ter essa política de transparência e de começar a entregar ferramenta para as pessoas se libertarem de usar essa cultura a seu favor, começar a vir proativamente coisas tipo, mas eu pensei em fazer tal coisa, mas eu sou designer, eu quero ser UX, como é que eu entro nessa roda aqui? Mas eu sou UX, quero tocar um produto, como é que eu viro um pouco mais PO? E a gente começar a criar essas coisas para permitir que, a partir um pouco dessa cultura de um dos nossos valores é sarrafo alto, né? Sempre lá em cima. Minha área é tag, que é não me deixar só no meu mundinho, isso ser potencializado. E aí isso reverbera depois em para o PDI, como eu citei antes. Então, hoje a tecnologia mais tangível que a gente usou para potencializar foi um pouco da IA. A gente tem uma plataforma de cultura que a gente tem usado hoje lá, que registram... quero parabenizar o Aron por uma coisa que ele fez, uma coisa que ele me ajudou. A gente coloca lá no mural, tem todo acompanhamento de OKRs liberado para a empresa ver, tem PDIs registrados, tem toda o ano registrada lá. E isso vai nos ajudando a ganhar a gestão de conhecimento, que foi falado, que foi combinado, como é que eu retorno naquilo ali, como é que eu construo uma conversa difícil com embasamento, e não só pelo que eu sinto, apesar de que o que eu sinto precisar surgir nessas conversas. Enfim, acho que começou a criar materiais em outras ferramentas de IA para treinamento, que facilitou um treinamento de uma semana, o cara faz agora autodidata em um dia, se ele quiser. Então, aceleramos processos para o valor estar em utilizar o tempo de maneira onde a IA não vai nos ajudar ainda. E aí eu acho que é aí que entrou a tecnologia para potencializar a cultura aqui. Não, acho que fica bem claro nos teus exemplos como aplicar tecnologia de forma ampla, mas a IA principalmente como esse assistente aí que facilita a elaboração de muito conteúdo. Agora, tem um aspecto na tua experiência, na tua trajetória, que eu acharia legal compartilhar aqui, um pouco do que eu sei, né, Pedro? Que foi uma visão crítica tua em relação a essa forma como as áreas de trabalho, e aí talvez tenha a ver com um valor que você explicitou, que é minha área é a tag, né? Porque às vezes é como a gente falou, os valores eles não estão necessariamente sendo praticados como se gostaria. E como que foi essa sacada aqui, ou melhor, essa interpretação, entendimento de que talvez houvesse um distanciamento entre as áreas, e principalmente olhando aí para a área de TI, que a gente sabe, a área que você então coordena, acaba ficando muito reativa. E o quanto isso pode prejudicar o negócio, principalmente o negócio quando ele é de base tecnológica, que é o caso de vocês. Perfeito. Como é que foi essa percepção e a intervenção nisso? Porque me parece que é um olhar mais sistêmico aí que a organização precisou fazer, né? Sim, legal sim trazer ponto, porque
A TI é uma área de apoio, né? Ela não é a área dona do negócio, não é a área de produto que está escolhendo os nossos livros, que está dialogando com a literatura, que é o nosso principal produto, e ela também não é a área de negócio, de marketing, que está pensando outro nível de estratégia, de todo o nosso funil, da aquisição, a retenção, experiência. Isso é o nosso core. E a TI ela é uma área de apoio que potencializa o core a funcionar. E aí, o que hoje a gente na TI donos e que é um entendimento importante que gatilhou um pouco dessa revisão. A gente tem um sistema desenvolvido internamente para a gestão da tag do ponto de vista das assinaturas. Então, cara, toda a orquestração de emissão de nota, toda a orquestração de gestão da assinatura da pessoa no momento que ela entrou, o checkout é desenvolvido internamente, esse ERP que a gente tem é desenvolvido internamente, o aplicativo é interno. Então, é uma área de apoio com ativos estratégicos. E a gente tinha um desalinhamento de ser tratado só como área de apoio. Então, todas as demandas vinham top-down, do tipo, tem que fazer aqui porque fulano pediu para a área tal, porque é fácil justificar que a hipótese é que vai aumentar tanto a aquisição. A TI não aumenta a aquisição porque subiu uma correção de bug, ou porque quer investir em segurança. Tudo é algo que a gente planta com um desejo de resultado futuro que é mais difícil de tangibilizar quando a gente fala de tecnologia nesse sentido, aqui no que a gente domina. E então tinha esse descarrilhamento de como eu defendo estas coisas que são importantes para saúde e escala do que é ativo estratégico de tecnologia da empresa versus o que o negócio pede de velocidade, dado demandas que o mundo tem para a gente se adaptar, seja a estratégias de canal, seja o que a gente precisa estar acompanhando de movimentação cultural, social, de estar próximo do nosso cliente, todo o resto que faz a gente ter um diferencial hoje que nos faz ser a tag, o jeito tag de entregar essa experiência na caixinha. Então, precisava ter uma aproximação de entender que para escalar a operação do negócio, para escalar novos produtos, para a gente atingir novos leitores, para a gente fazer a transformação que a gente quer fazer como empresa, entregando cada vez mais leitura dentro do Brasil, a gente precisava ter uma noção de que ia virar galo seguir vendo a TI como apoio. E a gente precisava ter uma mudança de mindset de precisamos ver a TI como estratégia. E não é estratégia de, tipo, agora tudo que é da TI é priorizado. É uma estratégia de, tipo, tu quer isso? Cara, para isso funcionar bem aqui nesse sistema, o ideal era tal coisa. Temos tempo para não ter, então vamos construir MVP. Então, mas aí é um diálogo de construção e não um recebimento de pauta. E eu acho que foi isso que a gente mudou em termos de postura, seja do time e seja daí a partir da postura do time, de entendimento das áreas de como construir algo junto conosco, daí a construir algo junto. Então, nunca foi uma necessidade de a TI precisa ganhar relevância. Não é, cara, sim. Se a minha área é a tag e este produto quem entende sou eu, é importante tu entender na hora da gente construir projetos que isso aqui é uma premissa, que isso aqui demora mais do que tu tá avaliando, que se a gente fizer um MVP com esse nível de débito, eu vou precisar de 2 meses depois para corrigir o débito, senão o nosso processo vai ficar manual. Coisas nesse sentido, tipo, cara, o que hoje o humano está fazendo, que também foi um ponto importante de virada, assim, o que o humano faz no nosso processo hoje que o nosso sistema deveria fazer? Porque a gente tinha desenvolvedores, e a gente tem um time super enxuto, fazendo o processo manual, que o sistema deveria ter lá a configuração de cadastrar determinada coisa e, enfim, botar no ar. Então, a gente começou também o processo de limpar estas coisas, de ganhar, de novo, tempo para gerar valor no que o humano vai gerar o valor. Então, eu acho que foi nesse momento de dor de crescimento, entender que o que ia barrar um crescimento em escala por X anos é não ter a infraestrutura correta para isso. E aí, trazendo isso à tona, um reconhecimento de que a gente precisava equilibrar pautas dos times para caminhar todo mundo no mesmo cenário. Não dá para o marketing planejar um novo clube se o meu sistema não atende a inclusão de um novo clube. Então, a gente começou a ter esse nível de diálogo para reconstruir um pouco do papel de discussão da TI, para a gente estar na roda do debate e não só quando esse debate terminou, a gente recebeu um briefing. Foi um pouquinho do que a gente vivenciou, assim. Me parece que tem aí uma articulação tua bem importante com os outros líderes das outras áreas, mas também com o teu próprio time de demonstrar para eles
como eles poderiam tratar o negócio de outra forma, mudar o próprio mindset de não ser apenas tomador de pedido reativo ou reclamar dos pedidos que recebiam, mas passar a ter um olhar mais amplo do negócio também, e isso com possibilidade de crescimento, que aí conecta com a outra, com outro fator que você tinha comentado antes em relação a se desenvolver verticalmente, né? E não inchar o time contratando mais pessoas ou substituindo por IA, mas que a pessoa ela ganhe mais responsabilidade tendo um olhar mais amplo. Legal. Assim, a gente conversou, assim, primeiro que eu tenho a sorte de que a cultura da TEG realmente é forte nesse ponto das conversas difíceis, da transparência, da minha área técnica, e permite um pouco da autonomia, um pouco dessa coragem de, vamos questionar isso aqui que está acontecendo, porque não é todo lugar que vai ter, e aí talvez seja o papel dos lugares ou das pessoas que estão lá pensarem como é que se constrói esse tipo de diálogo. Então, eu tive a sorte da TEG abraçar essa provocação também. E aí isso olhando para outras áreas, outras lideranças, mas também olhando para o time. E aí, dando um zoom no time, o que eu acho que começou a ser criado de diálogo é justamente o que tu trouxe agora, de eu ter uma visão de que é possível, sobretudo via tecnologia e via IA, que tem surgido que, para o trabalho do dev, é um potencializador de escala de trabalho, a gente tem um entendimento que dá para crescer verticalmente e não horizontalmente na estrutura de tecnologia, atendendo essa capacidade de escala da empresa, desde que eu consiga criar tempo, porque com mais tempo eles vão agir em mais projetos. Então, usando agente de IA para determinada solução, pode ser. No princípio, era muito mais processo, era muito mais mindset, era muito mais, cara, vocês precisam conhecer os OKRs. Então, não tinha nenhum material que eu tinha com o time que eu não botava no primeiro slide os OKRs da empresa. Porque aquilo precisava enraizar, aquilo precisava ficar, não, cara, a gente está trabalhando para aquilo lá, então quer dizer que quando me pedem tal coisa aqui do marketing, vai bater lá na aquisição, vai bater lá naquele KR. Sim, é isso. Então, o trabalho deles passou a ser visto como um trabalho estratégico por eles. Que, para mim, isso era o principal, esse era o ativo. E assim, cara, tu tá vendo como o que tu faz é estratégico, então temos que se posicionar assim. Como é que a gente se posiciona assim? Defendendo o que a gente acredita que é estratégico. Então, a gente começou a defender o que seriam os OKRs da nossa área também. Onde é que a gente precisa atuar? Onde é que estão os nossos riscos? O que o produto precisa ter de roadmap para aquele KR lá ser liberado como algo viável? Senão, passa a não ser viável. E, claro, na TI aqui a gente também tem que estar vivendo uns 4 meses antes do resto da empresa. Então, a gente também tem que estar vendo o que está na cabeça da galera para ter alguns estudos de complexidade, se antecipar demandas, para que a gente consiga fazer essas projeções de crescimento, liberando essa capacidade de escala. Assim. Então, o diálogo foi muito numa linha de, cara, eu quero que tu possa crescer conosco, eu quero que tu seja um desenvolvedor muito diferenciado. Para isso, a gente tem estas coisas de desafio como empresa. Eu acho que estão aqui os comportamentos que a gente precisa ter. Onde é que está o teu sonho? E aí, eu me lembro muito bem de nas one-on-ones conseguir mostrar para eles que existe, sim, o que a empresa vai entregar de ambiente de desafio, mas eu preciso entender o que eles buscam, para a gente achar esse merge, assim, para a gente entender, onde é que tem as coesões. E aí, a partir desse trabalho, eu consigo identificar capitães de determinados assuntos dentro do time. Então, tu gosta mais da área de IA? Cara, não tenho como te botar no projeto de agente ainda, porque a gente tem uma estrutura de dados que precisa de revisão, mas eu tenho como te botar no projeto de estrutura de dados, porque se tu manjar dessa parada, o próximo alavanca de amadurecer a estrutura de dados é a IA, e aí tu tá ali, mas não é para agora, isso precisa sim, é isso que a empresa entrega versus o que o cara me pediu. A mesma coisa gostei muito do assunto de segurança, beleza, meu chapéu é teu, porque eu preciso de alguém olhando para a segurança em todas as nossas discussões. Então, eu caso o que ele tem de interesse com o que eu tenho de necessidade. E aí, esse processo da conversa difícil, de mostrar um pouco o que a empresa precisa, de entender essa intersecção indivíduo-empresa, ajudou a criar a cultura de dono no time de TI. Então, todos os guris hoje têm a liberdade de trazer projetos para quando a gente vai definir priorização de uma sprint, defender coisas, questionar coisas das outras áreas. A gente começou a cobrar mais métrica para justificar por que esse projeto tem que ganhar uma aposta de tempo maior do que o outro. Mudou o diálogo e a gente passou a ser um catalisador dessa tomada de decisão do que demanda TI no meio do projeto. Então, isso veio também de uma construção individualizada, mas também em grupo,
Daí eu tenho um processo muito de conversar abertamente com os guris, primeiro individual, daí o cara pode ter a liberdade de falar comigo, depois que eu vejo que tem uma coesão no meu 1 para 1, eu levo para o time, e aí o time já validou suas próprias opiniões em ambiente mais seguro comigo e tem como se posicionar na frente de todos. Daí começou a criar segurança para que hoje, como time, a gente consiga também dialogar e ter conversas difíceis, e ter definição, e ter o papel de PO, de definição de prioridade, ele é mais espalhado do que foi um dia. Não é uma coisa eu estou aqui escrevendo as histórias ou dizendo os guris vão para lá. Eles são donos da entrega, eles são donos do requisito técnico do que vai entrar, ou seja, toda a cadeia do que vai ser feito. E aí cria um pouco dessa sensação diferente de ser dono do próprio futuro, de conseguir entender mais. Então, quer dizer que enquanto esse combinado for funcionando, e enquanto essa premissa do vertical fizer sentido para eles também, a gente tem muito desafio para ir criando o caminho aqui, ao ponto de quem quer criar agente, de quem quer entrar muito nisso para ganhar eficiência, são eles e não eu com a liderança que está atrás da eficiência. Mas são eles porque quem quer ganhar tempo para fazer um projeto tal que tem a ver com o movimento de carreira que ele imagina fazer e que para mim faz sentido porque eu preciso para a tag também. Então, foi um pouco de mudança que a gente conseguiu implantar. Muito legal. Eu vejo assim, e aí, claro, eu não tenho dúvida que tem aqui 2 elementos muito claros na fala que você traz, que é, sem dúvida, uma cultura muito lúcida dentro da tag, com valores muito claros e bastante vivenciados e internalizados junto à liderança. Eu não tenho dúvida que tem outro elemento aqui, que é o próprio Pedro, como uma liderança humana, próxima, interessada, e que busca, né, dar sustentação da forma mais desejável para que a cultura realmente seja difundida dentro da organização junto com as demais pessoas. Então, acho que esses 2 aspectos são importantíssimos de deixar muito claro, mas eu fico pensando aqui, e aí conectando com algumas vivências do que a gente está habituado a ver, né, em outras organizações, o quanto que a área de TI, né, de uma forma mais ampla e genérica aqui que eu estou falando, ela acaba sendo uma área, muitas vezes, vista como um gargalo dentro da organização. Então, tudo o que não é possível evoluir e que as outras áreas querem fazer é porque a TI está até aqui de demanda e não consegue mais abraçar e as coisas não avançam, né? Então, a desculpa do gargalo da TI é uma desculpa corporativa presente e muito comum em quase todos os lugares. E eu vejo que aqui essa mudança de postura da área, né, que deixa de ser uma área que absorve pedidos e vai colocando um backlog para ir fazendo, mas para uma área que está mais próxima e mais entrelaçada com as demais áreas, eu vejo que tem aqui 2 aspectos que seria legal ouvir um pouco mais da experiência que você teve, que um deles ele tem a ver com um conceito, né, que é o conceito da autonomia alinhada, né, que é um conceito que foi bastante popularizado dentro da cultura do Spotify, e depois tem um pesquisador de Stanford que se chama Nicholas Bloom, que trouxe muito esse entendimento e difundiu isso de uma forma mais estruturada, e que traz muito dentro dessa perspectiva do quanto que é necessário que exista uma autonomia para que as pessoas façam aquilo que elas entendam que é necessário e é importante e elas se motivam a fazer, mas dentro de critérios e de um combinado claro que existe um frame, né? Então, a gente combina bem o frame e em cima desse frame você tem autonomia de propor, de agir. Então, acho que esse é um ponto. E um outro ponto que me parece
fundamental dentro dessa conversa, que envolve, né, uma evolução cultural dentro da organização, que é os micro-rituais, que é onde as coisas muitas vezes acontecem, é no dia a dia, né? O quanto que esses micro-rituais, eles vão moldando e eles vão oportunizando que, de fato, se viva uma evolução cultural na prática, né? E aí, eu queria ouvir um pouco mais dentro da vivência que você trouxe, que conduziu, o quanto que a importância desses dois elementos, né? Que tipo de rituais foram e talvez ainda sejam importantes para que isso seja vivido, né, de uma forma muito consciente entre todos, e essa perspectiva dessa autonomia alinhada, como que de certa forma você como liderança trouxe isso e ajudou a sustentar isso na TEG como um todo, junto às demais pessoas, né? Legal. 100%, assim, as duas, uma alimenta a outra, assim, né? Então, nesse processo todo, assim, de como é que a gente muda o mindset de time e a postura do time frente a demandas e das pessoas em relação ao time, aí a gente começou a estudar alguns métodos para somar o que era feito aqui, que a gente usava o Scrum lá, certinho, daí tem um momento que eu olhei, não, vamos respeitar mais as cerimônias do Scrum para ver se daí sai valor. Aí virava reuniões longas, às vezes mal estruturadas, tanto por mim quanto pelo conteúdo, a gente não saiu para aquela coisa de tentar aplicar o método ao nosso lugar, ao invés de customizar um pouco com a nossa subcultura, com o que aquele time ali precisava. Sim, não fazer o by the book, né? Não fazer o by the book. Exatamente. Daí não deu certo, assim. Então, assim, foi um ano e, sinceramente, a gente segue em teste. Acho que a gente segue transformando rituais e modelo de trabalho de acordo com o que a gente entende por desafio naquele período. Que talvez foi uma coisa que mais emergiu do que foi pensada. Eu não planejei ter um modelo flexível de atuação. O que eu queria era, cara, eu preciso dar voz para essa turma, eu preciso que a gente ganhe mais autonomia e defender melhor as nossas pautas. E aí, com isso, estudando alguns outros métodos, eu me deparei com um método que chama Shape Up, que pressupõe um ciclo de desenvolvimento, onde em 2 semanas se faz o que eles chamam de betting, de apostas em projetos, que são defendidos através de PITs, que foram construídos pelo time de planejamento, seja pessoas UX, PMs, staff engineers, que vão trazer um briefing mais construído e daí naquelas 2 semanas fazem as apostas, o que teve a aposta, e daí não é uma aposta em termos de vai dar certo ou não, é uma aposta de quanto eu pago em tempo para isso entrar, porque em 6 semanas eu tenho que entregar. Então tinha um bloco fechado de entrega, e aí esta entrega ela tem que ser concluída nas 6 semanas, mas o como, o técnico, o requisito específico para chegar na solução do que o pitch apresentou era feito pelo time desenvolvedor. E daí eu pensei, opa, então aqui está se dando voz, está fazendo esse alinhamento de chegar na solução sem eu ter que entrar num top-down de como fazer, porque eu quero que esses caras sejam donos daquela solução. E era uma metodologia que começou a entregar um pouco desse gatilho de corresponsabilizar a galera pela estratégia de execução. Daí isso gerar mais autonomia, isso gerar mais senso de dono. Então eu peguei alguns elementos disso, misturei com o que a gente fazia de Scrum, misturei com alguns estudos de metodologias aí para grande empresa, como o SAF, coisas assim, porque daí me trazia uma esteira de como é que eu discuto com o resto da empresa, né, saindo um pouquinho do que eu ia colocar nos rituais só do meu time. E aí a gente fez um apanhado todo ali para conseguir criar um método TEG assim, de trabalho dentro da TI, onde a gente pressupõe transparência, agilidade e governança de tomada de decisão. Coincidentemente, acabou sendo o TAG, né? Transparência, agilidade e essa governança de tomada de decisão, munindo muito mais os guris com o que eu estava colocando antes. Tipo, cara, o OKR está sempre gritando ali para todo mundo, então, na hora de tomar a decisão, a gente busca esse mapa de estratégia da empresa e cruza. Então, começou um ensaio assim para a galera estar mais enraizada no que é problema de negócio, para conseguir tomar decisão
do desenvolvimento técnico com base nisso. E daí se criaram rituais em que nem participo. Os guris marcam uma agenda e fazem um primeiro refinamento, me apresentam, tá aqui, o marco vai levar X tempo. Daí eu começo a fazer pergunta, que daí eu uso um pouco de ser leigo tecnicamente para fazer as perguntas boas, que às vezes trazem um insight de, não, vamos resolver mais rápido aqui, então esse ponto já testar, e aí vem a agilidade no meio disso e a gente reconstruir. Depois de definido, aí os guris mergulham mais ainda para entrar em pormenores da camada técnica, de discutir como é que isso reverbera a nossa arquitetura, que é totalmente uma decisão pautada pelo time técnico, mesmo sendo o head de TI. Eu vou lá, vou entender, eles vão me trazer, mas não é a minha decisão ali. A minha decisão é a capacidade de a gente priorizar o que é melhor para a empresa. E aí esse método começou a nos ajudar, e aí as cerimônias vieram a partir da necessidade de alinhamento. O que eu achei mais legal, que não foi um troço imposto do tipo, aqui tem a reunião tal, e nós temos... Começou a vir do tipo, tá, então o que a gente precisa? A gente diminuiu o daily, hoje em dia são 2 a 3 na semana, uma daily estendida a cada virada de mês, que é a daily de planning, ou seja, eu nem troquei o nome da agenda, eu só estendi 1 hora e ali a gente discute o mês. Então, o que a gente vai ser feito no mês? Eu ignorei o ciclo de 6 semanas do Shape Up, falei, não, mas aqui o nosso ciclo é tanto. Começamos 2 semanas com o que a gente chamava de cooldown, que é desse método também, que são 2 semanas de ajustar débito, resolver pendência, fazer umas coisinhas mais, ajustar a casa, assim, dia da faxina, antes de iniciar um novo ciclo de desenvolvimento mais pesado. Eliminamos isso porque a gente estava com um roadmap muito agressivo, então, cara, deixa a faxina, vamos fazer só faxina crítica, então a gente fecha um ciclo hoje, é 1 mês. Para emparelhar com a empresa, a gente casou o nosso ciclo de mês com os ciclos de campanha de aquisição, porque a nossa área é mais demandante, mais parceira, é o marketing, então eu consigo trabalhar em mesmos blocos de tempo, o que nos ajudou a estar trabalhando com o mesmo nível de discussão e prioridade. E aí, claro, a partir de dailies, planning, a gente faz um apanhado dentro, usando as próprias agendas de daily. Outras cerimônias foram surgindo para refino, para mergulhar. E aí uma coisa que eu nunca abri mão, que a gente só vai mexendo às vezes a prioridade, são os one-on-ones. Daí são alinhamentos, seja one-on-one que às vezes vai misturar só um acompanhamento do que está andando, mas muito em cima de PDI, daqueles projetos, daquelas coisas que eu comentei antes, de virarem a intersecção do individual com a empresa. Porque daí o que acontece? Eu tenho uma sprint que protege o que é vinculado a um OKR, e eu tenho algum tempo dos guris em projetos específicos que deveriam ser tocados numa semana de cooldown, mas que em vez de eu esperar isso, eu toco em momentos dentro do mês, como o chapéu de PDI deles. Tipo, cara, então tá, então eu preciso de tal coisa para segurança, entra aqui, 20% do tempo da sprint, é um projeto paralelo e tal. Para que a gente não parasse de evoluir e de resolver essa outra camada mais operacional também, em conjunto. Então, isso virou uma cerimônia não só de acompanhamento da pauta, mas de condução do que é projeto paralelo, que vai somar valor, mas que não pode ganhar em prioridade do que é o OKR, do que a gente definiu na Planning como algo de sprint. Então, os nomes para nós, inclusive, mudam, tipo, não é uma coisa que eu fico apegado, vai misturando o nome do Scrum com o nome do Shape Up, a gente vai lá e faz o refinamento, e faz uma aposta. Cara, isso deu certo em 2025. E aí, a segunda parte da pergunta de como é que a gente começou a se relacionar com a empresa a partir disso foi que, dando certo, a empresa perguntou, o que vocês estão fazendo aí? Porque a gente está vendo que a TI se organizou. E aí a gente implementou, durante o processo de planejamento estratégico, a lógica de construção de pitch e de defesa de projeto, tudo que tinha uma vertical cross entre áreas, não só com a TI, mas tipo, produto tem projeto tal que depende do marketing, que depende da logística, cara, façam um pitch, porque são projetos concorrentes de tempo, de projetos que são só daquela área. E aí a gente conseguiu ter um mapa mais claro do que é viável fazer dentro da nossa estrutura em projetos que são cross, seguindo mais ou menos a lógica de construir um pitch de um projeto que precisa de determinado período e de determinado recurso para ser priorizado, que veio um pouco dessa lógica de trabalhar da TI, assim, que a gente foi implantando em 25. E por que está vivo? Porque meu roadmap é vivo. Hoje eu estou trabalhando num projeto, mês que vem eu vou estar em outro, já estou prevendo lá meus 6 próximos meses de ano, a partir de agosto, o que a empresa está vendo? Cara, então agora eu estou planejando. Vai fazer sentido ciclos mais curtos, mais longos, a gente vai ter um projetão, a gente vai ter vários projetos com cartão. Então, eu vou acabar moldando com o time de acordo com o que a gente tem em pauta.
Então, acabou sendo mais flexível do que algo rígido, mas tem uma espinha, né? Tem uma lógica. Sim. Parece a questão da transparência que você trouxe como um dos atributos é fundamental para dar essa visibilidade em vários níveis, né? Da estratégia com o próprio time, mas também entre as áreas poderem ter transversalidade de desenvolvimento para alcançar resultados que são muitas vezes comuns. A gente tem vários casos, mas me vem um bem característico de um cliente nosso que discute muito a necessidade de conversas difíceis, ou seja, de tratar de conversas difíceis, porém, o principal assunto que estaria relacionado a mudar a forma como eles tratam a transparência em relação às metas e resultados-chave de cada área, isso não é aberto. Isso fica fechado em cada área. E aí é comum a gente ver projetos repetidos, né? Investimento em desenvolvimentos que muitas vezes puxam para lados opostos para chegar no mesmo lugar, né? Então a otimização ela não acontece. Mas para isso não basta ter uma conversa difícil e se falar sobre, precisa mudar método, né? Precisa mudar processo. Por isso que quando a Nomad fala de engenharia de cultura, que é uma expressão que a gente traz, é olhar para o que a gente precisa mudar na forma de trabalhar, e muitas vezes tem a ver, sim, como o Aaron falou, nos rituais, né, nas cerimônias, a expressão que você usou, e a partir da necessidade real do que está ali naquele contexto, e não da metodologia que está no livro do Scrum. Né? Não que não seja importante a teoria, né? O livro, a metodologia tal qual ela está posta, porque nos ajuda a ter um parâmetro, mas ela precisa e deve ser adaptada. Então, bem legal o teu exemplo nesse sentido, porque mostra na prática como isso ocorreu. E assim, em tempos de metering economy, né, que a gente está claramente vivenciando a importância das pessoas se sentirem pertencentes à construção de algo que é maior, né? E isso tem muita clareza, né? Porque é uma máxima, né, dentro do mundo corporativo, quanto que isso é oportuno, é bom, as pessoas precisam, mas talvez mais do que nunca, realmente fazer com que isso seja visível é algo que fala muito do quanto de expectativas que estão por trás de uma força de trabalho que não quer mais ser apenas uma força de trabalho sem ter uma consciência do quanto de fato o que eu estou fazendo se conecta com algo que é maior, né? Então, isso, sem dúvida, tem uma parcela de responsabilidade fortíssima da liderança, mas que, como a gente falou aqui, tem tantos outros elementos que dão sustentação para que a liderança possa agir, que dizem justamente sobre a cultura daquela organização, né? E aí, claro, acho que isso demanda uma vontade, né? Uma vontade de gestão, demanda uma abertura para construir uma gestão orientada a esse tipo de conversa, né? Então, a gente ainda vai ver muitas transformações sendo necessárias, porque a água está quase nos afogando, a gente precisa mudar, né? E muitas vezes é o que a gente observa, assim, né? Acho que toda essa conversa que envolve cultura dentro das organizações, ela realmente acaba sendo priorizada quando as coisas não começam a ir tão bem. E aí parece que esse assunto desperta, mas, puxa, será que a gente precisa esperar, né, até que as coisas não estão bem, para que isso ganhe uma centralidade de agenda de gestão, né? A gente se pergunta isso há anos aqui na Nomad e acaba que é um padrão de mercado, né?
a água precisa bater para que isso ganhe um despertar, e aí as coisas começam a acontecer de uma maneira mais intensiva. E que bom, né, que a TEG é um exemplo vivo do quanto que isso é nutrido há muitos anos, com cada vez mais consciência, com cada vez mais lucidez, e é bonito de ver esse relato, porque é raro, não é algo tão comum da gente observar no mercado. Vou aproveitar essa tua fala, não, porque é impressionante, mas o tempo voou de uma forma inexplicável aqui. Já são 12:00, a gente está chegando no nosso compromisso aqui do horário, mas eu queria aproveitar essa reflexão que tu estava fazendo, Aron, e também, mais uma vez, agradecer e parabenizar o Pedro e a TEG, porque eu acho que é muito uma questão de abordagem, né? Muitas vezes a gente faz as mesmas coisas, aplica o mesmo método, segue uma sequência de ações, mas com uma abordagem diferente. Eu acho que a abordagem que o Pedro traz para a gente pensar sobre liderança é uma abordagem de escuta, de acolhimento, de empatia, né? Que é uma palavra tão desgastada, porque muitas vezes a gente coloca esses métodos e usa a tecnologia ou ferramentas para gestão que elas, no fundo, têm uma intenção de controle, de algum tipo de dominação, controle, previsibilidade, que gera uma construção que ela não é fértil. Pensando o que o Aron, inclusive, estava trazendo de sentido e pertencimento. Sentir que eu pertenço àquilo, que eu tenho espaço, que eu tenho autonomia e que eu tenho clareza. Sentido também não é só do propósito, como a gente tinha uns anos atrás, em relação a fazer coisas boas, mas sentido no sentido da direção mesmo, de eu ter uma direção clara. E eu compactuo com essa direção. Então, quando o sentido é claro e eu me sinto pertencente, e eu não vejo que eu estou sendo controlado ou, de alguma maneira, vigiado ali, né? Eu tenho espaço para fazer as coisas e eu estou gerando dados, sim, eu estou compartilhando informações, existe a transparência, a gente consegue aí um ganho muito maior. Então, acho que muito boa essa conversa para poder materializar realmente uma série de conceitos, até de ambidestria, que é tão falado também, que o Pedro trouxe, né? essas duas camadas de fazer a operação acontecer e, ao mesmo tempo, ter os projetos que estão correndo aí em paralelo com um percentual de tempo da equipe. Então, te agradecer de novo, Pedro, muito bom. Boa. Obrigado, pessoal. Para mim foi um prazer, adorei o papo aí. Sou bem orgulhoso da forma como a TEG encara a cultura, me senti bem em entrar numa casa como a TEG e poder também ter essa liberdade. Entendo que não é todo mundo que tem que está nesse ambiente, mas assim, acho que também vai das lideranças assim que estão ouvindo, lideranças que estão se formando, que pensem como que podem impactar a cultura onde elas estão dessa maneira. Se eu pudesse dar uma dica assim para a galera, é meio que encarem as relações que tem no trabalho como se elas fossem eternas, porque para sempre a gente quer evoluir, para sempre a gente quer crescer, para sempre a gente quer ter coisas que nos deem felicidade, que nos preencham, que nos desafiem. Então, se tu partir do pressuposto que todos os dias está construindo relações eternas com aquelas pessoas, talvez tu te pressuponha a ter uma escuta mais ativa, a entender o que aquela pessoa quer para ela crescer, o que tu precisa para tu crescer também. E aí fica mais fácil tomar as decisões, encarar a cultura, essa construção de relação, porque é uma relação que tu está prevendo não acabar. Agora, se tu acha que logo ali eu saio também, ou que o fulano vai sair, daí realmente parece que não vale o esforço. Agora, se for para ser para sempre, vai valer o esforço. O dia que não for, o que foi construído, né, o dia que a pessoa sair, o dia que tu também for ter outro movimento de carreira, o que foi construído vai ficar e tu vai ser diferente para o mercado, tu vai ser um profissional mais maduro. Então, acho que por aí já é uma provocação de como criar essas pontes da cultura, de identificar o invisível aí e resolver esses problemas. Muito legal. Maravilha. Ficamos com essa mensagem final, então. Gente, muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Valeu, turma. Até mais, pessoal.
Tchau, tchau. É. Abraço.